Boa noite, graça e paz. Eu quero apresentar para vocês o pastor Daniel Sonnenberg. Ele é de Wilmington, na Carolina do Norte. Ele é o diretor da Regional da América Latina do projeto do Ministério Timothy Chu, que é um ministério que visa trabalhar com a promoção de treinamento pastoral. Então, vocês lembram que em novembro do ano passado eu fui lá no Panamá para participar de uma conferência sobre treinadores de pastores, e um dos objetivos da conferência era ter conexões com outros treinadores de pastores ao redor do mundo. Vocês lembram da pesquisa que eu trouxe, que cerca de 80% dos pastores ao redor do mundo inteiro nunca receberam treinamento pastoral. E a igreja cresceu, mas a saúde do ministério pastoral não acompanhou o crescimento da igreja em todo o mundo. Então, a gente... Tá. Ok, obrigado. Então, a gente está tentando trabalhar, e ele veio para o Brasil com a ideia de nós darmos um treinamento para multiplicação. Nós tivemos alguns pastores aqui da nossa igreja, o pastor Mano esteve, o pastor João Paulo Quintela também esteve, eu tive o privilégio de liderar esse trabalho, e agora o desafio é a gente continuar expandindo isso aqui no nosso país. Então, ele vai também pregar para a gente nessa noite, e vai ser uma alegria. Espero que você fique atento, tá bom? So, your turn, sir. Ready? Yeah. I want to say thank you to the musicians for doing some of the songs that I'm familiar with and using English words for some of them. So thank you. Eu queria então agradecer aos músicos aqui da igreja por escolherem umas canções com as quais eu estou familiarizado, e então poder participar desse momento junto com vocês. Então, obrigado. I don't know if it's well, anyway, we'll just go from there. So our passage tonight is coming from Psalm 130. So if you'll turn in your Bibles to Psalm 130. Então, a nossa passagem dessa noite é o Salmo 130. Então, convido você a abrir a Bíblia em Salmos de número 130. Salmo de número 130. Vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, é que nós vamos utilizar. As you know, there are a number of different kinds of psalms in the book of Psalms. Como você sabe, há um diferente tipo de salmos, dentro desse livro dos Salmos. There are psalms of praise, Há salmos de louvores, psalms of thanksgiving, salmos de ações de graça, psalms in honor of the king, salmos de honra ao rei, wisdom psalms, salmos de sabedoria, and laments or sad psalms. e salmos de lamento ou salmos tristes. So Psalm 130 is a lament or a complaint psalm. Então, o Salmo 130 é um salmo de lamento ou um salmo de queixa. Did you know that it's okay to complain to God? Você sabia que está tudo bem se você se queixar perante o Senhor? It happens quite a number of times throughout the scriptures and especially in the Psalms. Isso acontece uma arruma de vez na Bíblia e especialmente nos Salmos. Most of you are familiar with the 23rd Psalm. Eu acredito que a maioria de vocês estão familiarizados com o Salmo de número 23. In some ways, this psalm is similar to that. E de alguma forma, o Salmo 23 é parecido com o Salmo 130. But it begins very differently. Mas ele começa um pouco diferente. Not with a confession of trust, the Lord is my shepherd. O Salmo 130 não começa com confissão de confiança, como o Senhor é o meu pastor. But it begins with a cry for help. Out of the depths I cry to you, O Lord. Mas ele começa com um pedido de socorro. Das profundezas eu clamei para ti, ó Senhor. So now hear that psalm read to you. Então nós vamos ouvir a leitura desse salmo, salmo de número 130. Ouça a palavra de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor,
mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amen. In this Amém. psalm, there is both an explanation of the gospel Nesse salmo há duas coisas. A primeira é uma explicação do Evangelho and a description of the normal progression of the Christian life. e uma descrição da normal progressão que acontece na vida cristã. The progression goes like this: A progressão é mais ou menos assim, ó. despairing of hope, O desespero da esperança, finding hope, encontra esperança, encontrando esperança, persevering in hope, perseverando na esperança and sharing hope with others. e compartilhando a esperança com os outros. A proper understanding of the gospel informs the way we live our lives. Uma compreensão apropriada do Evangelho deve moldar a maneira como nós vivemos a nossa vida. And the way we live our lives testifies to the gospel lived out through them. E a maneira como nós vivemos a nossa vida testifica o trabalho do Evangelho na nossa vida para os outros. So let's begin where the psalmist began, despairing in hope. Então vamos começar da mesma maneira que o Salmo começa, ao desespero da esperança. Have you ever felt overwhelmed by life? Você já se sentiu sobrecarregado pela vida? As though you were underwater gasping for breath. Como se você estivesse debaixo da água, batalhando ou procurando respirar? That's the picture here in verse 1. Essa é a imagem que acontece aqui no verso 1 do Salmo 130. The first phrase, out of the depths. A primeira frase, das profundezas clamo a ti. It's used elsewhere in the Old Testament to refer to the sea. É usada em outros lugares do Antigo Testamento para se referir ao oceano, ao mar. When the Psalms were written, the sea was not considered a place for a restful vacation. Quando os salmos foram escritos, eles não eram, o oceano não era considerado um lugar de descanso, um lugar pacífico, um lugar para desfrutar de férias. It was considered to be a dangerous place of watery chaos. Pelo contrário, os salmos os mares eram considerados um lugar de caos, um lugar muito perigoso. Bad things often happened in or on the sea. Lembra que coisas ruins frequentemente acontecem no oceano. Remember how in the days of Noah, every living thing on the face of the earth was wiped out. Você lembra como nos dias de Noé toda a ser vivente da terra foi varrido, foi exterminado por causa do oceano? Men and animals were wiped from the earth by the flood. Homens e animais foram exterminados da terra. Remember how Jonah sank to the bottom of the sea after the sailors threw him overboard. Lembra como Jonas afundou, foi para o fundo do mar, depois que os marinheiros jogaram ele de cima do navio? Remember how Jesus' disciples were filled with fear when the storm arose on the Sea of Galilee. Ou você lembra quando os discípulos de Jesus foram tomados de temor quando eles passaram por uma tempestade no mar da Galileia? Remember how Paul and the sailors barely survived the violent storm and shipwreck on the Mediterranean. Vocês lembram como Paulo e os marinheiros bravamente sobreviveram ao naufrágio no mar Mediterrâneo? The sea represented death or potential death. Por isso, o mar representa morte ou morte em potencial. For them, the sea was an overwhelmingly dangerous and fearful place. Para eles, o povo daquela época, o mar era um lugar demasiadamente perigoso, era um lugar que eles tinham tribulações na vida. However, the psalmist here is not overwhelmed by the trials of life. Contudo, o salmista aqui não está sobrecarregado, sofrendo pelas tribulações da vida. He was feeling overwhelmed by his own sin. Mas ele está sobrecarregado por causa do seu próprio pecado. A Puritan pastor used to say, sin is the disease. Como um pastor puritano disse, o pecado é a doença.
sin is the disease, affliction is only a symptom of it. O pecado é a doença, mas a aflição é somente o sintoma dessa doença. In other words, we live in a fallen world and therefore we experience sin in our lives and in the lives of others. E quando nós vivemos em um mundo caído, nós vamos experimentar pecado na nossa vida e também na vida dos outros. The psalmist is looking at the circumstances of his own life. O Salmo então olha para essas circunstâncias da nossa própria vida. And he sees the danger and the chaos that his own sin has brought upon himself. Ele vê o perigo e o caos and sees danger and The chaos. sin is brought upon himself. Ok, e ele traz então esse perigo. O pecado então traz esse perigo sobre aquele que peca nesse aspecto. He understands that he's sinking deeper and deeper under the crashing waves of sin. A compreensão aqui é que você vai cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, e as ondas vão lhe esmagando, as ondas do pecado vão lhe esmagando quanto mais você peca. I did a lot of scuba diving and snorkeling when I was younger. Eu fiz muito mergulho de snorkel, scuba dive, esses mergulhos assim, com aquelas máscaras de respirar, quando ele era mais novo. And I learned that as you go deeper and deeper underwater, the pressure grows greater, and that's why you have to keep clearing your ears. E eu me lembro que quanto mais fundo, mais fundo, mais fundo eu ia na água, mais forte era a pressão. Então, vez por outra, eu tinha que subir, apertar meu nariz para liberar a pressão do ouvido. The column of water presses down on you because it has weight. É como se tivesse uma coluna de água me empurrando para baixo, como se fosse um peso de água me empurrando para baixo, porque a água pesa nesse aspecto. And the taller the column of water, the greater the weight and the greater the pressure. Então, essa coluna de água, ela traz um grande peso e uma grande pressão. And the same can be said of sin. Isso é parecido com o pecado. The further you go down into it, the more the weight or the pressure of it is felt on your conscience. Quanto mais fundo você vai no pecado, mais pressão ele faz na sua própria consciência. But the purpose of God in that crushing is not to destroy us. Mas o interessante é que o propósito de Deus ao lhe pressionar nesse sentido não é lhe destruir. That pressure on our conscience is to cause us to cry out to God. A pressão simplesmente acontece para que nós possamos clamar a Deus por socorro. Because when it comes to sin, God is the only one who can help. Porque quando nós falamos sobre pecado, Deus é o único que pode nos ajudar. As you know, the Bible says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Como você sabe, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. There is none righteous, no, not one. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. So the proper response to the crushing, drowning experience Então, a resposta apropriada para o peso do pecado, para esse moer que o pecado faz na gente, that sin brings upon us is to cry out to God. O pecado nos esmaga para que a gente possa lembrar de clamar a Deus. That's just what the psalmist did. Isso é o que esse salmo faz. He says, "I cry out to you, O Lord. Eu clamo a Ti, ó Senhor. Hear my voice. Ouça a minha voz. Let your ears be attentive to my cry for mercy." Estejam os seus ouvidos atentos às minhas súplicas. That's what Jonah did from the belly of the fish when he said, Quando Jonas foi para a barriga do grande peixe, ele disse, he said, "When my life was fainting away, quando a minha vida estava se esvaindo, I remembered the Lord, eu lembrei do Senhor, and my prayer came to you." e minha oração subiu a Ti. That's what the Philippian jailer did when he said to Paul and Silas, Isso foi o que o carcereiro de Filipe fez quando ele quando clamou e disse para Paulo e Silas, "What must I do to be saved?" o que eu devo fazer para ser salvo? That's what the men on the day of Pentecost did when they said to Peter and the rest of the apostles, Isso também foi o que aqueles homens fizeram no dia de Pentecostes. "Brothers, Perguntaram para Pedro e os outros apóstolos,
what should we do? Brothers, what should we do? Meus irmãos, o que nós devemos fazer? So the proper response to acknowledging our own sinful condition is to cry out to God. Então a resposta apropriada quando se reconhece a nossa condição pecaminosa é clamar a Deus. But someone today has said our problem right now is that many don't have an awareness of sin. Como alguém uma vez disse, o nosso problema hoje é que nós não temos muita consciência de pecado. Where God is abolished, the concept of sin is also abolished. Quando Deus é abolido, a consciência de pecado também é abolida. So we need to recover a sense of sin. Então nós precisamos redescobrir esse senso de pecado. To discover how difficult, how crushing it is to be apart from God. Nós precisamos descobrir quão séria, quão desesperadora é a nossa condição a parte de Deus. As the psalmist said in verse 3, Como o Salmo diz no verso 3, O Lord, if you mark iniquities, O Lord, who could stand? se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? And of course the answer is no one could stand if God marked our sins. E é claro que a resposta para isso é ninguém pode permanecer firme com o pecado diante de Deus. Only by God's grace are we lifted out of the mire and our feet placed upon a rock. Somente pela graça de Deus nós somos libertos da mira do pecado e os nossos pés são postos sobre uma rocha firme. Only by God's grace was Jonah saved from drowning by the great fish. Somente pela graça de Deus Jonas foi salvo daquele grande peixe. Only by God's grace did Noah and his family pass through the waters in the ark. Somente pela graça de Deus Noé e a sua família passaram seguro pelo dilúvio dentro da arca. And we could give many other examples. E nós poderíamos dar uma ruma de exemplos. But let's move from despairing of hope to finding hope. Agora nós vamos caminhar para a perca da esperança, para encontro da esperança. Why is it that we're able to cry out to God for help? Por que é que nós devemos clamar a Deus por ajuda? Because as it says in verse 4, but with you there is forgiveness. Por causa do que ele diz no verso 4, mas contigo, Senhor, está o perdão. It's because forgiveness is an aspect of God's character. E porque o perdão é um aspecto do caráter de Deus. As we see in Exodus chapter 34, Como nós vemos em Êxodo capítulo 34, Moses on Mount Sinai said these words, Moisés lá no Monte Sinai diz essas palavras: The Lord is compassionate and gracious, O Senhor é compassivo e gracioso, slow to anger, tardio em irar-se, abounding in love and faithfulness, abundante em amor e fiel. forgiving wickedness, rebellion and sin. E ele perdoa a pecadores e pessoas em pecado de rebelião. And that's the good news. That's the gospel. Isso é a boa notícia, isso é o evangelho. So though all people are born in sin, Todas as pessoas são nascidas em pecado God has provided an atoning substitute e Deus providenciou uma expiação substitutiva. so that his forgiveness might be just. Então, o seu perdão também deve ser um perdão justo. And of course his name is Jesus of Nazareth. E com certeza o seu nome é Jesus de Nazaré. The angel told Joseph he will save his people from their sins. Foi isso que o anjo falou para a Maria, a prometida de José, e ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Notice there are 4 aspects to God's forgiveness. Agora vamos olhar 4 aspectos do perdão de Deus. First, forgiveness is inclusive. Primeiro, o perdão de Deus é inclusivo. Verse 4 says, there is forgiveness. O verso 4 diz, há perdão. Diz que há perdão. That includes every kind of sin, every kind of person. Isso inclui todo tipo de pecado, isso inclui todo tipo de pessoa. You can't be too sinful for God to forgive you. Eu quero que você saiba que não existe ninguém
tão pecador que Deus não possa perdoar. There's no ocean of sin too deep for God to rescue you from it, for God not to rescue you from it. Não há oceano tão fundo que Deus seja incapaz de resgatar você de lá. So therefore, first, there is forgiveness. Portanto, isso é o que diz: há perdão para todo tipo de pessoa e todo tipo de pecado. Secondly, forgiveness is now, for now. Segundo lugar, o perdão é para agora. It says, there is forgiveness is in the present tense. Essa frase, há perdão, está no tempo presente. You don't have to wait and wonder till you die whether you can be forgiven. Você não deve esperar até morrer para que você então possa ser perdoado. There is forgiveness now. Há um perdão disponível agora. Third, forgiveness is for those who want it. Terceiro, o perdão é para todos aqueles que querem recebê-lo. So everyone must personally respond to God's offer of forgiveness. Então todo mundo deve dar uma resposta pessoal à oferta de Deus para o perdão. To receive it by faith. Eles recebem isso através da fé And trust that He will give it to you. e confiam que Deus vai dar perdão para você. Você recebe isso através da fé e confia que Deus vai dar perdão para você. So the question we need to ask tonight is: Have you already asked God to forgive you of your sins? Então a pergunta que eu devo fazer para você nessa noite é: você já tem pedido para que Deus perdoe os seus pecados? Many people don't believe they are sinners. Muitas pessoas acreditam que elas não são pecadoras. They believe they make mistakes and maybe they hurt people from once in a while, but they would never call it a sin. Elas só cometem alguns errinhos ali, mas de fato elas não chamam isso de pecado não. Isso é só um errinho aqui. But when you recognize that you're a sinner, then you're able to ask God for forgiveness. Mas para que você fique capaz de clamar a Deus por perdão, primeiro você precisa reconhecer que você é um pecador. And it's the Holy Spirit that reveals that to your heart. E o Espírito Santo vai usar a sua compreensão de que é um pecador no seu coração. So when you want forgiveness, then you begin to ask for it. If Se God você então provides. quer perdão, você precisa pedir perdão e Deus então vai lhe perdoar. Fourth, forgiveness leads to godly living. Então, quarto, o perdão nos leva para uma godly living, right? Godly living. Godly living. Yeah, That's uma right. vida piedosa. O perdão nos leva para uma vida piedosa. Verse 4 ends with, there is forgiveness that you may be feared. O verso 4 vai dizer pra gente, ó: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. God doesn't give us forgiveness so that we can sin all the more. O Senhor então nos dá perdão e então nós, can you repeat? Sorry. He doesn't give us forgiveness so that we have a license to Oh, sin. yes. O perdão de Deus não é uma licença para que eu viva uma vida assim em pecado. He gives us forgiveness so that we develop a deeper reverence for God. Na verdade, o perdão deve nos guiar para uma profunda reverência diante do Senhor, diante de Deus. What does it mean to fear or to reverence God? O que é que significa temer ou respeitar, reverenciar a Deus? Someone said what it means is that we love and worship and serve God with joy. Alguém uma vez disse que temor pode ser compreendido como alguém que ama, alguém que adora e alguém que desfruta de Deus, que serve a Deus. So those who receive mercy from God learn to love God by giving mercy to and serving others. Todos aqueles que receberam misericórdia de Deus devem aprender a amar o amor de Deus e então compartilhar misericórdia e servir todos os outros ao seu redor. And so believers still sin from time to time in their hearts. É claro que os crentes vão pecar de vez em quando no seu coração. The delight that they once had in sin goes away. E nós então não vamos conseguir nos libertar disso. Ou a luz, na verdade, vai nos ajudar a colocar o pecado embora. So we've described despairing of hope.
Então nós já temos falado sobre o desespero da esperança, a perca da esperança. and finding hope through God's forgiveness. Já falamos sobre o encontro da esperança através do perdão de Deus. Let's look now at persevering in hope. Agora nós vamos olhar para o terceiro, perseverando na esperança. Look at verses 5 and 6. Vamos olhar o verso 5. It says, I wait for the Lord, Diz, eu espero pelo Senhor, my soul waits, minha alma o espera, and in his word I hope. e em sua palavra eu o espero. My soul waits Minha for the alma Lord espera more than watchmen for the morning, mais do que os guardas pelo romper da manhã, more than watchmen for the morning. mais do que os guardas pelo romper da manhã. What does a person who is forgiven hope and wait for? O que a pessoa que reconheceu que ela recebeu perdão, ela espera por? O que é que ela espera, a pessoa que recebeu perdão? We wait and hope for communion with God. Nós esperamos por comunhão com Deus. Why did Adam and Eve hide when God came to the garden after they had sinned? Por que que Adão e Eva se esconderam no jardim quando eles ouviram que Deus estava andando depois do pecado? Because they had lost communion with God after Porque their eles sin. perderam a comunhão com Deus depois de pecarem. But when we confess our sins, we are renewed in our communion with God. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos renovados em nossa própria comunhão com Deus. So because we know we're forgiven, we can confidently wait for God in those difficult times. Porque nós recebemos o perdão, nós podemos desfrutar de comunhão com Deus e permanecer nela em tempos difíceis. That's why we can even face death with confidence and hope for the future. Isso é uma das razões porque eu posso enfrentar cara a cara a morte e ter esperança no futuro. I've often wondered why the psalmist repeats himself Eu frequentemente fico maravilhado porque que o Salmo repete em si mesmo o que ele diz no verso 6. In verse 6, he says, my soul waits for the Lord more than watchmen for the morning. Minha alma, o verso 6 diz, minha alma anseia pelo Senhor mais do que dos guardas pelo romper da manhã. More than watchmen for the morning. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Seems like needless repetition, doesn't it? Isso não parece uma repetição sem futuro, que não precisa? But I discovered that it's a poetic device Mas é claro que a gente precisa lembrar que isso é um recurso poético to literally reproduce the effect of waiting. A ideia é que essa repetição literária, ela produz um efeito na gente. It's like saying, wait, É mais ou menos assim, ó. Espere, wait, espere, wait, espere, wait. espere. It's the picture of sentinels standing guard on the city walls. É uma imagem daqueles sentinelas que estão guardando os muros da cidade. Or soldiers during the time of war, Ou de os soldados que estão no tempo de guerra. watching in the darkness of night and waiting expectantly for the daylight to come. Eles estão em densas trevas e eles estão esperando quando o dia, no caso a paz, vai vir sobre a vida deles. In the same way, during the darkest times of our lives, Da mesma maneira, em tempos escuros em nossas próprias vidas, we can wait patiently, nós podemos esperar apaixonadamente hopefully, e esperançosamente and expectantly e ansiosamente for God to come to us. para que Deus venha até nós. That may be what some of you are doing right now, waiting for God. Talvez seja o que vocês podem fazer nesse momento agora. Espere por Deus. What is it that you are waiting for? Continue. O que é que você espera por? God will enable you to persevere in hope as you wait. Enquanto você então vai esperando, Deus vai o capacitando para que você espere na esperança. So the progression is despairing of hope, Então a progressão da vida cristã é desespero da esperança, finding hope, encontro da esperança, persevering in hope, perseverando na esperança
And finally, sharing hope with others. E finalmente nós vamos compartilhar a esperança com os outros. In those first three, the psalmist was focusing on himself. Nos versos anteriores, em todos os versos anteriores, o Salmos focou no salmista em si mesmo. But now he turns his attention towards others. Mas agora ele vai virar a sua atenção para os outros ao seu redor. He shares his hope with others. Agora ele vai compartilhar a sua esperança com os outros. And he encourages them to put their hope in the unchanging character of God. E colocar a sua esperança no caráter imutável do nosso Deus. He says in verse 7, O Israel, hope in the Lord. Isso é o que ele diz no verso 7, ó. Israel, espere no Senhor, For with the Lord there is loving kindness, pois do Senhor há misericórdia, and with him is abundant redemption. e nele há uma redenção abundante, uma copiosa redenção. In other words, listen, friends. Em outras palavras, ouçam, meus irmãos, God offers forgiveness, Deus oferece perdão, not just to me, não somente para nós, but also to you. mas para todos vocês. Therefore, put your hope in the Lord, just as I have done. Portanto, coloque a sua esperança naquilo que o Senhor tem feito. He will be faithful to you as well. Ele vai ser fiel com você também. And finally, E finalmente, the psalm ends in verse 8 o Salmo termina no verso 8. with the ancient promise of God to all repentant sinners. Uma promessa que Deus faz para todos os pecadores arrependidos. He himself will redeem Israel from every kind of sin. Ele mesmo é quem redime Israel de todo tipo de pecado. He wouldn't have known that Christ would come and provide forgiveness through the life, death, and resurrection of himself. Até esse momento, eles não conheciam, eles só sabiam da promessa de que Cristo iria morrer e ressuscitar para libertar sobre a culpa do pecado. But he trusted in God's unfailing love to provide a way in the due time. Mas mesmo assim, mesmo que eles não conhecessem Cristo ainda, eles não tinham visto Cristo, eles confiavam que Deus, num tempo apropriado, iria providenciar perdão. Então eles confiavam no caráter perfeito de Deus. What about you? Agora, e vocês? Do you understand the message of Você the já gospel? entende a mensagem do Evangelho? That you and I must acknowledge our sin, Eu e você já reconhecemos o nosso pecado. asking God for forgiveness, Clamamos a Deus por perdão. and you can know that you receive the gift of eternal life Você acredita que Ele é capaz de dar para você uma vida eterna? by placing our faith in the substitutionary death and resurrection of Quando Christ. você coloca a sua fé na morte substitutiva de Cristo. And that with God's help you can persevere in hope in the darkest times. E aí então, será que Deus com isso vai lhe ajudar a perseverar na esperança em tempos escuros? And once you've received that hope, once you've persevered in that hope, you can offer hope to others. E aí quando você está nesses tempos escuros, recebe a esperança e continua perseverando na esperança, você pode compartilhar a esperança com os outros. Have you experienced that pattern in your life? Como é que você tem experimentado esse padrão de Deus dando encorajamento na dor na sua vida? Despairing of hope when you recognize your sin, O desespero da esperança lhe ajuda a você reconhecer o seu pecado, finding hope again in God's willing forgiveness, encontrando esperança ajuda a lembrar que Deus é um Deus perdoador, persevering in hope in trials as well as sins, perseverando na esperança, nas tribulações e no pecado, and receiving and giving hope to others. e recebendo e dando esperança para os outros ao redor de você. We're sort of like Paul in Romans 7 and 8. Isso é o que Paulo diz em Romanos, capítulo 7 e capítulo 8. For I have the desire to do good, but I no longer do it. I can't carry it out. Porque eu tenho desejado fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer isso. If I do, I don't want to do, it's no longer I who do it, but sin living in me. Se eu não faço o bem que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero é esse que vive em mim, é esse que eu faço.
Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Thanks be to God. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Through Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo, nosso Senhor. Promise of the gospel. Pela promessa do Evangelho. And O Lord, we wait in hope for you. Ó Senhor, nós esperamos esperançosamente por Ti. More than watchmen wait for the morning. Mais do que os guardas pelo romper da alva. More than watchmen wait for the morning. Mais do que os guardas pelo romper da alva. In Christ's name we pray. No nome de Jesus é que nós oramos. Amen. Amém. Amém.